Olá, sou Heloísa Capelas, você já deve me conhecer, para alguns que me acompanham aqui nas palestras, e quem veio primeira vez, bem, sou Heloísa Capelas, sou diretora do Centro Hoffman, sou especialista em processos transformativos e sou autora do livro O Mapa da Felicidade. Depois de 20 anos de ter feito o processo, eu me senti competente o suficiente para escrever o mapa, aquele que me ajudou a fazer o trajeto nos últimos 20 anos. Então, se você ainda não leu, é uma boa dica. Ele foi escrito com muita satisfação, foi muito prazeroso escrevê-lo, e ele ficou muito bom por causa disso, né? Eu misturo a minha história com a história do processo Hoffman, porque agora eu não sei mais quem começa aonde, de tão importante que ele foi na minha vida. Eu fiz o processo em maio de 1992, então há 23 anos atrás. A vida estava muito confusa, o meu casamento estava detonado, a minha vida familiar estava muito ruim, a minha vida profissional era uma insatisfação só, enfim, estava muito ruim, tudo. Minha relação com os meus pais, com os meus irmãos, com meu marido, com os meus filhos, com o meu trabalho. Mas eu tinha alguns amigos aí que me salvavam, mas só. E aí eu fui convidada, né? Alguém me contou que existia esse trabalho e eu, sabe onde você fala, nossa, tá tudo tão ruim, eu tô tão insatisfeita que alguém tem que me salvar, porque agora eu já não sei mais qual o caminho tomar, qual a primeira, onde está o fio da meada, né? Hoje eu tô aqui para falar sobre o processo Hoffman. Bem, eu vou começar com o tradicional, aquilo que você vai ouvir, o que você vai ler no site. Bem, o processo Hoffman é um curso livre de autoconhecimento. Livre por quê? Porque ele não está ligado a nenhuma área do conhecimento humano especificamente, embora tenha características importantes de todas elas. Ele não é um trabalho então ele não é um trabalho psicoterapêutico. Nós trabalhamos com uma equipe que é plural, então não precisa ser psicólogo para trabalhar com o processo. Aliás, eu não sou, a minha primeira formação é de assistente social. Eu não terminei o meu curso de psicologia, eu tinha que fazer mais 2 anos para me formar e eu não fiz os estágios, portanto eu não tirei o diploma, eu não sou psicóloga e, no entanto, sou responsável por essa metodologia. O Bob Hoffman, que é o criador do processo Hoffman, lá em 1967, na Califórnia, ele foi convidado pelo Cláudio Naranjo a entrar na sociedade científica, no mundo científico, no mundo acadêmico, para mostrar essa metodologia. O Cláudio Naranjo trabalhava já com Enneagrama, já trabalhava com grupos, é um psiquiatra espanhol, vivo até hoje, vem várias vezes aqui para o Brasil. Hoje, agora, por conta da idade, talvez não esteja mais vindo, mas até o ano passado ele esteve aqui. E ele ajudou muito o Bob a organizar o processo em grupo, porque o Bob fazia o processo individualmente. E aí o Cláudio, quando conheceu o processo, ficou encantado e quis apresentar o processo para a sociedade científica, para o mundo acadêmico. E cada um via do seu lado, do seu ponto de vista, onde o processo podia encaixar. E aí o Bob disse, bom, mas se eu me encaixar em alguma linha, em alguma área do conhecimento humano, eu vou descartar alguma, eu vou deixar alguma de fora. E o processo, ele está disponível para todas as pessoas, para as que têm religião, para as que não têm. Para as que acreditam em terapia, para as que não acreditam, para as que vivem uma filosofia, para as que não vivem, para quem faz trabalhos
de corpo para quem não faz. Então, para quem tem uma crença em Deus, para quem não tem essa crença, para quem tem um trabalho emocional desenvolvido, para quem não tem, para quem usou muito a área intelectual, a inteligência intelectual, e que é PhD, é doutor, para quem é semi-analfabeto. Então, ele serve para todo mundo, ele serve para uma pessoa que nunca saiu de casa e que vive em condições precárias de pobreza, assim como serve para quem tem muito dinheiro, para quem sempre viveu com essa facilidade financeira. Por conta disso, o Bob disse, eu preciso deixar aberto, então eu não vou me ligar a nenhuma área do conhecimento humano. Ele então colocou o processo Hoffman debaixo do braço e disse, é um curso livre de autoconhecimento. Todas as pessoas podem participar, acreditando ou não, defendendo ideias ou não, enfim, ele deixou aberto. Por isso ele é um curso livre. Ele é um processo porque não existia outra palavra, e acho que ainda não existe, para dizer que não tem fim. O processo de autoconhecimento é um processo. E durante toda a sua vida, você vai conquistando realizações durante o processo de autoconhecimento, mas você sempre vai querer mais. A satisfação, o bem-estar, o amor próprio que se consegue através do autoconhecimento faz com que você queira viver ainda mais e melhor. Portanto, é um processo, e aí você não vai querer mais parar de se conhecer. É Hoffman, porque é o nome do criador. Foi esse o jeito que ele arrumou de ficar livre das áreas do conhecimento humano. Então, ele disse, vou pôr o meu nome. Ele era um alfaiate, então ele também não estava ligado a nenhuma área do conhecimento humano. Ele costurava para homens que tinham que estavam na escala social num nível muito alto. E a preocupação dele, a pergunta dele sempre foi, por que será que as pessoas que têm tudo na vida, têm um bom emprego, têm uma tranquilidade financeira, têm uma família espetacular, têm um jeito de viver muito confortável, que tudo isso que as pessoas correm atrás para dizer, quando eu tiver isso, eu serei feliz, por que será que as pessoas que têm tudo isso também não são felizes? E clamam por essa felicidade, por esse bem-estar. Essa era a pergunta do Bob quando ele construiu a teoria, a síndrome do amor negativo. Bem, eu vou resumir a síndrome para você. Ela está disponível em download no nosso site, centrohoffman.com.br. Você pode baixar e lê-la inteirinha. Ela é de domínio público, portanto, você pode distribuir, pode ler. É muito interessante, é uma teoria, no mínimo, muito interessante, se você não concordar com ela. Embora, eu vou pedir para você, quando você for ler a síndrome do amor negativo, leia pensando em você e na sua história. Olha, eu tenho quase que certeza que você não vai conseguir discordar dela. Tem tudo a ver com você. Bem, síndrome, é um conjunto de sintomas. E quais são eles? Daqui a pouco eu falo disso. Mas o Bob vai dizer que quando nós nascemos puro amor. Porque a gente vem de uma essência, a gente vem de um universo, de algo que é muito maior do que nós e muito maior do que o nosso entendimento. Algumas pessoas chamam essa energia cósmica, universal, de Deus. Outras pessoas chamam de luz. E outras pessoas não conseguem explicar, embora não tenham a crença nem de Deus, nem de luz, nem de algo maior, mas com a sua inteligência intelectual percebem que existe uma perfeição e algo que funciona independente de nós.
e que é muito pequeno nós pensarmos que nesse mundão que já foi descoberto, só o nosso planeta Terra, esse planeta bem pequenininho perto desse universo, existe. E dentro desse planeta, 7 bilhões e meio de pessoas, e o nosso problema é o maior de todos. Então, pensar em tudo isso dá um pouco de sentido à síndrome do amor negativo. Amor negativo é uma palavra estranha, né? Duas palavras, bom, mas amor, como o amor pode ser negativo? Bem, o amor negativo é o amor que faltou. Nós nascemos puros de amor, prontos, nós temos uma essência com a qual nós somos gerados. Isso é, assim como o nosso DNA, gerado por papai e por mamãe, e que construiu esse nosso sistema de funcionar, o nosso DNA, a nossa carga genética não pode ser mudada, é assim. Eu nasci com os olhos azuis e eu não vou poder ter olhos castanhos, a não ser artificialmente. Eu tenho a pele clara e eu não vou poder tê-la escura. Por quê? Porque essa é a combinação. Deste jeito, também nós nascemos com uma essência, algo que é nosso. Algumas pessoas chamam de impulso, outras pessoas chamam de vida, outras pessoas chamam de alma, não importa, importa que tem algo que você nasce assim. E que isso também é seu, talento seu, competência sua, e que você nasce de uma maneira absolutamente amorosa. Você é amor puro. Bom, imagine uma criança. Você deve ter aí uma criança por perto, você deve lembrar de um recém-nascido, talvez seu filho, sobrinho, afilhado, vizinho. Tem sempre perto de nós alguém nascendo, né? No mínimo informações no Face, não é assim? Pense numa criança. Quando nós olhamos para ela, não é puro amor? Não é um anjinho que parece ter vindo de um espaço muito especial? É isso que ele diz que nós somos. Muito bem. Para desenvolver todo o nosso potencial, esse impulso de vida com o qual nós nascemos, nós precisamos de amor. Nós precisamos de amor e de comida na mesma proporção, senão nós morremos. E amor significa afeto, contato físico, porque quando uma criança nasce, ela nasce sensação física, e sensação emocional. O nosso intelecto ainda está bem frágilzinho. Nós nascemos com 30% do nosso cérebro pronto só. O restante vai ser construído até mais ou menos 12 anos de idade. Então, nós temos essa sensação e essa sensação emocional. Portanto, precisamos do colo, precisamos do contato físico, assim como precisamos de alimento para desenvolver a nossa vida. Se estamos vivos e se você está assistindo essa palestra agora, posso garantir a você que você teve. Porque senão você teria morrido. Isso a gente já sabe. Nós que podemos reclamar de falta de amor e tal, tivemos amor suficiente para chegarmos aqui. E foi de tão boa qualidade esse amor que nós até queremos e estamos preocupados em ser seres melhores. Bom, da onde veio isso? Do amor que nós recebemos na infância. No entanto, para desenvolver todo o nosso potencial, todo o nosso impulso de vida, nós precisamos de amor incondicional. Sabe o que é incondicional? Sem condição nenhuma. Deixa vir, deixa brotar aquilo com o qual você nasceu. Bem, não é assim que aconteceu conosco, não é? Quando nós nascemos, nós já nascemos de dois grandões, dois adultos, que já tiveram lá suas histórias e que têm lá suas dificuldades financeiras, profissionais e até entre eles. Nós já nascemos de uma família formada. Bom, pode ser que você seja o filho mais velho, mas eu era a terceira. E, na realidade, a quarta, porque a minha mãe perdeu a sua primeira menina. Então, eu já era a quarta gravidez da minha mãe.
Um ano e meio depois, nasceu meu irmão caçula. Então, eu já sou constituída por tudo aquilo, toda essa família. Vão existir predileções, escolhas, expectativas. Os nossos pais já vão passar para nós aquilo que eles acreditam que é bom para nós. Bem, broncas, castigos, admoestações, sabe aquelas frases, você não vai dar para nada, você não vai conseguir, nem se você não passar de ano, nem para lixeiro você vai servir, eu exijo notas altas, enquanto eu pagar a conta você tem que me obedecer, bem, enfim, tantas falas que a gente escuta na infância, tudo isso vai nos constituindo e vai nos dando uma sensação de abandono. Sim, aquele amor incondicional que nós precisávamos ao nascer, nós não recebemos. Então, amor negativo significa o amor que faltou. E vamos voltar a dizer, nós recebemos um monte, por isso estamos aqui. No entanto, faltou. Então, um dos primeiros sintomas da síndrome do amor negativo é que todos nós temos uma sensação interna de que temos um potencial, de que podemos fazer algo. Nós todos temos uma vontade de mudar o mundo, de fazer algo extraordinário, de deixar a nossa marca, de construir o nosso legado. E não sabemos como, ou então não conseguimos. Chegamos numa determinada idade e nos frustramos dizendo, até agora eu não consegui. Ou geramos uma ansiedade de falar, nossa, eu faço e eu ainda não consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer nesta vida. Esse é o primeiro sintoma. É uma sensação de que tem um potencial aí dentro que não foi desenvolvido. E é verdade. Tem algo aí dentro que você precisa descobrir. Aquele impulso de vida, por falta do amor incondicional, ele é escondido. A criança vai acreditar que ela se sentindo abandonada, ela está sendo abandonada porque ela é má. Ela é rejeitada, ela é castigada, ela é colocada de castigo, ela leva bronca, E a criança, ela é tão egóica, pela sua própria natureza, tudo gira em torno dela. Ela tem a sensação de que só ela é infeliz e de que só ela é desamada. A minha irmã é 3 anos mais velha que eu e ela era muito melhor do que eu. A minha mãe dizia o tempo todo que eu deveria ser como ela. Até hoje, eu acho que ela é muito melhor que eu. E eu precisei fazer bastante trabalho de autoconhecimento e para mim foi uma libertação extraordinária no processo há 23 anos atrás, quando eu descobri que eu tinha as minhas características e a minha irmã as dela. Mas a minha mãe queria que eu fosse tão boa filha como a minha irmã era. Isso é a sensação infantil. Eu tinha a impressão que a minha mãe amava só a minha irmã, ou muito mais a minha irmã do que nós. Meus irmãos e eu. Então, eu tinha a sensação de que a minha mãe me excluía completamente. Ela não me amava. Bem, se eu nasço pura de amor, estou completamente entregue para aqueles adultos que estão me criando, papai e mamãe biológicos, ou aqueles que me adotaram, ou a vovó, o vovô, a empregada, mesmo o colégio interno, eu estou entregue. E se eu não me sentir amada, se eu em algum momento me sentir humilhada, preterida, enfim, abandonada, rejeitada, não vista, é como se a minha luz apagasse. Mas eu preciso de amor, então eu vou copiar aqueles modelos. E hoje as neurociências já nos contam que o ser humano, aprende por cópia e repetição. Bem, o que a criança faz? Vocês veem aquelas imagens daquelas crianças que sobem no salto alto da mamãe porque ela quer ser igual, ela usa a gravata do papai? Então, é exatamente isso que nós fazemos. Nós ficamos especialistas em olhar os 2, os 3, os 4, aqueles que estão nos criando,
que são importantes para nós afetivamente, e nós vamos copiá-los integralmente. Durante a infância, a gente não faz outra coisa a não ser se tornar gente grande. Não é isso? E nós vamos copiando todos os nossos modelos. Eles vão nos ensinando o que é que a gente tem que fazer quando nós somos adultos. Bem, quando nós somos adultos, nós fazemos um mix desse aprendizado e assim nos tornamos. Como nós treinamos a infância inteira, esse comportamento vai para um departamento da nossa cabeça que chama comportamentos aprendidos, inconsciente. Bem, eu vou para a vida adulta já sabendo quem eu sou. E aí eu vou me comportar de forma compulsiva e automática. Eu repito os dois. Eu repito os 4, aqueles que me criaram, aqueles que fizeram parte da minha infância. E você vai dizer assim, igualzinho. Eu mudo o cenário, eu mudo a cor da parede, eu mudo as pessoas, mas se eu for honesta, eu vou olhar e vou ver que eu estou repetindo o comportamento deles. Claro que eu faço um mix, então eu não me comporto como eles, do jeito deles, eu me comporto como eles, do meu jeito, do mix que eu me transformei, de tudo aquilo que eu aprendi na infância. No processo Hoffman, nós vamos trabalhar exatamente isso. Nesse meio do caminho, enquanto nós estamos aprendendo a ser nós mesmos, nós vamos criando como se fosse um falso eu. Nós vamos procurando atender às expectativas para receber mais amor. No entanto, a gente não consegue. Nós vamos nos especializando em atender expectativas. Por isso nós desenvolvemos um olhar para fora. Por isso nós nos incomodamos tanto com a opinião dos outros. Por isso nós temos tanto medo de sermos rejeitados. Por isso nós queremos agradar as pessoas. Ou nos rebelamos a tudo isso e nos tornamos uns grandes malcriados, aqueles broncos mal-humorados, e você vai ter que me engolir. Bem, antes de você tomar essa decisão, eu posso garantir a você que você quis agradar papai e mamãe. Como não deu certo, você parte para a rebelião e vai fazer o oposto, e vai dizer, eu não vou agradar nada nem ninguém. Algumas pessoas desenvolvem uma necessidade de autossuficiência. Sabe aquelas pessoas de que eu não preciso de ninguém? Eu não preciso de ninguém para me amar, eu dou conta da minha vida? Porque precisou tanto e desistiu. Outras pessoas trancam o coração e se fecham emocionalmente. Usam a cabeça de uma maneira compulsiva e automática e não sente mais. Algumas pessoas chegam no processo dizendo assim, nossa, eu queria sentir qualquer coisa, me ajuda a sentir. E principalmente amor. Bem, eu não preciso contar para você que todas essas situações infantis te causaram muita dor. Mas nós não ficamos na dor, nós saímos dela, aliás, nós fugimos dela. Como nós fugimos dela? Ora, qual é a ilusão infantil? Se eu me comportar como papai e mamãe, eu vou ser aceito. E aí eu não preciso sentir essa dor. Eu vou escondendo essa dor, eu vou criando estratégias de sobrevivência. Eu vou copiando modelos e vou abafando o meu eu. Então, eu não conto para ninguém o que eu sinto, eu presto atenção para ver como é que eu posso ser adequada, eu chego nos ambientes e primeiro leio os ambientes para ver que tipo de comportamento eu posso ter, e mesmo assim, aquele meu departamento de comportamentos aprendidos, inconsciente e automático, ele aparece sempre que eu entro na dor, no estresse, no medo. E nós entramos nesses níveis de emoção sem perceber. A gente nem percebe. Por quê? Porque está tudo escondidinho dentro de nós. E a gente diz, imagina, não sinto dor. Sabe qual é a notícia que você vai dizer para mim? Eu não sinto dor. Aliás, eu nem me lembro da minha infância. Esse é o primeiro sintoma. Quem diz para mim, eu não lembro de nada da minha infância, eu lembro muito pouco da minha infância, nossa, eu tenho vagas lembranças, está contando para mim, eu tive tanta dor, que quando eu virei adulto, eu resolvi esquecer essa história. Bem, o que fazemos no processo? Lembra, ele é uma metodologia. Essa teoria, oferecida e criada pelo Bob Hoffman,
é muito inteligente. Muito inteligente. Nós dizemos que ela é para a sua emoção. No entanto, ela é tão inteligente que não tem como você não entendê-la intelectualmente. E é isso que eu quero te dar hoje. Eu quero que você a entenda. Porque tem tanta fantasia em cima do processo Hoffman, porque a gente pede para os alunos não contarem o que acontece lá. E aí as pessoas falam assim, nossa, o que será que é que não pode contar lá? Então hoje eu vou contar para você o que acontece lá. Relaxa, vou contar tudo o que acontece. Aquilo que as pessoas não contam para você, hoje eu vou te contar. Bem, imagine que você vai para o processo com o seu cabeção. Penso, né? Com uma dificuldade de sentir. Ah, bom, você também pode dizer assim, nossa, eu não tenho problema nenhum. Eu estou com a vida ótima, vale a pena eu fazer o processo ou não? Bem, vá do jeito que você está. Como você estiver. E você chega lá. E antes de ir, nós enviamos para você um material que nós chamamos de pré-processo. Por quê? Porque você já vai entrar na energia do processo. Nós vamos te perguntar, nós vamos fazer aí umas 20 páginas de perguntas. Perguntas sobre você e perguntas sobre você e sua mãe, lá na infância. Sobre você e o seu pai, lá na infância. Sobre você e as pessoas que substituíram seu pai e sua mãe, lá na infância. E você vai falar assim, não, eu não me lembro, chuta. Nós não estamos pedindo para que você lembre a sua infância, nós estamos pedindo para que você lembre como foi a sua mãe lá na infância. Ah, não tem quem não lembre. Não tem. Nossa, minha mãe pegava no meu pé para escovar o dente. Não, minha mãe era tão boazinha, ela sempre cantava para eu dormir antes de dormir. Enfim, nós vamos viver isso. Você vai chegar lá e nós vamos perguntar para essa criança. Para você, criança, como foi a sua infância? Como foi a sua infância para você? Responda o que você achar que foi. Bem, na medida em que nós vamos construindo a sua ideia de infância, nós vamos usando técnicas onde nós vamos criando um contexto para que você possa viver a sua infância lá. Nós vamos construir a sua infância lá. Por isso, você não precisa lembrar de nada. A própria técnica vai criando um contexto onde você vai voltando na sua idade e vai relembrando de situações principalmente ligadas à mãe e pai. Na medida em que nós vamos criando esse contexto, você vai entrando na sua história de dor e de abandono. E vai viver essa dor. Portanto, você vai chorar. No momento em que você entra nessa dor, você vai para o mecanismo imediatamente seguinte que você usou na sua infância. Você fica com muita raiva de estar vivendo essa dor. Isso você viveu na infância. Muita raiva. Bom, é quem é responsável por essa dor? Papai e mamãe. De quem eu tenho raiva? Papai e mamãe. Muito bem, você vai poder expressar essa raiva. E lembra, nós estamos dentro de um contexto onde você não tem a menor dúvida de que é importante que você expresse essa raiva em direção a pai e mãe. Tem algumas pessoas que me perguntam, mas bate em pai e mãe? Bate. Bate no sentido de que você pode expressar sua raiva. Muitas vezes você quis voar no pescoço do seu pai e da sua mãe. Então, você vai poder fazer isso. Claro que é metafórico. Aliás, tem pessoas que estão fazendo isso aqui, agora. Todos vocês que não se sentem felizes hoje estão machucando seus pais. Porque tudo que eles queriam era que você fosse feliz. Então, vamos lá no processo e vamos resolver isso. Brigar com quem precisa ouvir. E quem é que precisa ouvir? São os nossos pais? Não. São os nossos pais introjetados, aqueles que você aprendeu. Lembra que você é uma cópia? Então, hoje você tem comportamentos compulsivos e automáticos. É com isso que você vai brigar. Deu para entender? As pessoas são assim, mas bate em pai e mãe? Claro que não, não são esses. Briga, e uma boa briga,
com aquela pessoa que você se transformou e que você não gosta. Aqueles comportamentos negativos que você tem uma vontade danada que mude e não consegue. É essa briga que você vai ter. É com essa raiva que você vai poder sarar. Bem, no entanto, tudo tem dois lados. E aí você vai poder passar por uma experiência extraordinária, porque você vai poder ouvir o lado dos seus pais. Como foi que eles se transformaram nas pessoas que eles se transformaram? Qual foi a carga emocional que eles trouxeram na infância deles? O que é que eles entenderam de mundo? Do mesmo jeito que você vai entender a sua criança, você vai poder entender a infância dos seus pais. E aí você vai viver uma experiência de compaixão extraordinária. E vai viver uma experiência de perdão fantástica. Como acontece isso? Então, é dentro de um contexto. Tudo que eu te falar agora não tem o menor sentido, mas você vai viver isso. É uma experiência. Você vai fazer no coletivo, todo mundo faz igual, o processo só pode acontecer em grupo. No entanto, você faz, você vive essa experiência. Você vai trabalhar uma experiência onde a sua cabeça e o seu coração vão poder se entender. Olha que coisa maravilhosa. Vocês vão poder fazer uma trégua até chegar num ambiente de paz. Isso é fantástico. Existe uma técnica para isso. Nós chamamos de criança intelecto. É uma técnica onde você vai dar voz ao seu coração e dar voz ao seu intelecto. E vocês vão poder se entender, porque é pela palavra que você se entende. Do mesmo jeito que você pôde se entender com a sua infância, aí você vai se entender com você. Nós vamos trabalhar experiências lindas de resgate da positividade. Você só foi abandonado na sua infância? Não. Lembra que eu disse? Você teve uma qualidade de amor extraordinária, por isso chegou até o dia de hoje. E aí, limpo, com o seu coração limpo, com o coração e intelecto entendido, você vai poder resgatar a sua infância positiva. E todas as pessoas resgatam, é algo extraordinário, alegria, espontaneidade, criatividade, beleza, leveza, pureza, amor, todas essas características infantis, você vai poder resgatar e viver. Você vive só dor e raiva e desentendimento? Não! Você vive sim compaixão, perdão, amor e alegria. Muita alegria num momento muito especial para você. Você vai trabalhar seus votos e seus pactos de vingança. Tudo aquilo que você jurou que você nunca mais ia fazer. Lembra? Você fez isso. Você vai trabalhar um lado seu que a gente chama de lado escuro. Sabe aquele diabinho que vive aqui, ó, no seu lado esquerdo do cérebro? Então, todo aquele que faz você se boicotar. E depois, trabalhando as suas 4 inteligências, intelecto, emoção, espírito e físico, e corpo físico. O Bob Hoffman vai dizer ser emocional, ser intelectual, ser espiritual e ser físico, o ser corporal. Essas 4 inteligências suas vão viver uma experiência de integração. Você vai sair todo inteiro e integrado, se amando, tendo vivido experiências incríveis de gratidão pela sua história, de reverência por aqueles que lhe deram a vida. E aí, você vai poder ser quem você é, fazer suas escolhas e o seu trabalho para esta vida. Depois dessa experiência, esse potencial, esse impulso de vida vai estar a serviço seu e das pessoas à sua volta. Não tem como dar errado. Eu passei 5 minutinhos, os nossos 30 minutos, mas eu consegui te explicar o que é o processo Hoffman? Então, agora você tem que ir lá. Não dá para te contar aqui. O processo, ele acontece em grupo. Por quê? Porque as pessoas que estão à nossa volta são placas de sinalização. Portanto, você precisa desse grupo. Mas ele é totalmente individual. É você que faz. 70% do trabalho acontece de olho fechado.
A técnica que nós mais usamos lá é visualização criativa. A gente chama de viagem mental com muito carinho. É uma viagem mesmo. Você fecha os olhos e imagina. Nós vamos dando direção para essa imaginação, mas é você quem faz. O processo, ele é um curso dirigido. Ele tem começo, meio e fim. Portanto, você não pode escolher qual etapa você faz. Você tem que fazer todas. Lembra do contexto? Ele vai entrando, é uma combinação de técnicas que vai entrando uma dentro da outra, vai criando um contexto, vai criando uma realidade que só tem sentido lá. Por isso, precisa ser vivenciado, ele não pode ser teorizado. O que tinha de teoria é a síndrome que eu contei para vocês. O restante é todo prático. 15 horas, 12 horas de trabalho por dia. Bom, tem pergunta aí, deixa eu ver. Eu tenho uma grande dificuldade de criação de imagem no pensamento. Por exemplo, imagine uma maçã. Pronto, eu ainda não consigo fazer o mesmo. Isso impediria em alguma coisa no curso? Ou tem como eu trabalhar essa dificuldade que eu tenho no curso? Cláudio, é exatamente isso. Você vai trabalhar essa dificuldade, porque todos nós somos criativos. Todos nós. Todos nós temos uma imagem de algo que a gente vai pensar. Eu penso. E você pensa, Cláudio. Qual é a questão? Você tem um bloqueio. Por algum motivo, você foi para o concreto. E aí, nesse concreto, não existe imaginação. Eu só consigo ver a maçã quando eu te mostro a maçã. Eu não consigo visualizá-la antes. Isso é um bloqueio, porque essa é uma característica humana. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós vamos trabalhar lá. Você terá, talvez, mais dificuldade, mas nós vamos junto. É possível, sim. Tem uma outra pergunta. Eu preciso ter algum problema para fazer o processo? Rose, não precisa. Aliás, eu costumo dizer assim, vem como você está. Se você tem vontade de mudar paradigmas, se você tem vontade de inovar, se você quer sair do mesmismo. E aí eu pergunto para você, por que ser essa pessoa que é ótima, se você pode ser muito melhor? Então, dizer eu não tenho nenhum problema e eu estou satisfeito com a minha vida, já é limitá-la, é colocá-la dentro de uma caixinha. Você está satisfeito? Mas pode ser tão melhor. A qualidade de amor que você vive pode ser tão maior. O ar que você respira pode entrar de um jeito tão mais profundo. A vida que você leva pode ser tão mais gostosa e leve. Então, por que é que você quer essa? Tá ótimo? Vai ficar melhor. Tem uma outra pergunta lá de Jane Souza. Boa noite. Será que alguém já foi fazer o processo junto com a mãe? Não pode. Como nós trabalhamos a infância e trabalhamos as figuras de autoridade na nossa infância, que é mãe e pai, e nós vamos expressar tudo aquilo que nós sentimos, dor, raiva, mágoa, ressentimento e amor por eles, será tudo dentro de uma metáfora, dentro de um contexto. Será tudo na nossa imaginação e dentro de nós. Portanto, a mãe será preservada lá, bonitinha, esperando o filho voltar muito mais amoroso, muito mais aberto, muito mais fácil no relacionamento. Faço terapia e trabalho muito a minha infância. Nesse processo, vejo que meus pais também deveriam fazer esse trabalho de resgate da infância positiva. Como convencê-los se na visão deles o problema sou eu? Marco Aurélio. Bom, sempre que eu quero fazer alguma mudança, o problema é meu. Então, você está querendo mudar seus pais. Nós não conseguimos. Eles vieram antes. Eles são nossa autoridade. Eles são como são. Eu quero fazer algo diferente com tudo que eu recebi deles? Ok, farei eu. E olha, posso garantir a você que a hora que você resgata a sua positividade, os dois ganham muito. O Bob dizia,
O primeiro beneficiado, claro que é o aluno. O segundo beneficiado são os pais. E o terceiro são os filhos. Então, vá fazer. Vai você. Limpa a sua história, vive a experiência da compaixão e seus pais vão ganhar um montão, talvez nem precisem. E a sua experiência de resgate de luz pode ser que faça com que eles se interessem em fazer essa experiência. Ok? Vamos lá. Existem pessoas que naturalmente nascem com o processo desenvolvido? Ou é uma técnica que exige treinamento? Daniela. Olha, existem pessoas que nascem iluminadas. Essas estão prontas. Mas a gente pode contar nos dedos, né? Quem são. Então, de um modo geral, quando a gente perguntava para o Bob, quem é que precisa fazer o processo? Ele dizia assim, todo mundo que teve pai e mãe na vida. Se esse é seu caso, sim um curso, é um treinamento, e a gente ser feliz é um treinamento, nos mantermos na positividade é um exercício, e aprender essa positividade também é uma metodologia, é um jeito de fazer. Tem uma outra pergunta, tem alguma programação de realizar o curso em Salvador, na Bahia, Lid? Não temos não, Lid. A gente teve... nós tivemos uma filial na Bahia, em Salvador, por 10 anos. Aliás, nós tivemos 7 filiais no Brasil. E nós tivemos muitos problemas com hotel, com hotelaria. E aí, os professores que vão, eles usam muito do tempo dele, da energia deles, para cuidar do hotel. E quando, na realidade, eles têm que usar essa energia para o aluno e para o processo. Então, nós resolvemos acabar com todas as filiais e montar aqui um centro de excelência no autoconhecimento. Então, aqui a gente tem garantia de controle, tem tudo sob o nosso controle e o processo acaba saindo muito melhor. Minha curiosidade mesmo é saber sobre lavagem cerebral? Que pena, olha, várias pessoas mandaram essa pergunta e nenhuma delas é muito interessante que se identificar, né? Ok. Para você que perguntou isso, ou para você que já passou pela sua cabeça se é uma lavagem cerebral, eu sinto muito de responder que não. Porque seria muito interessante se a gente conseguisse desenvolver uma técnica que lavasse a cabeça das pessoas, né? Acho que, nossa, seria bárbaro, o mundo seria ótimo, né? Então, eu vou falar para você, olha, faz de conta que a nossa cabeça é um copo de água turvo, sujo. Ele não está limpo. Ele tem mágoas, ressentimentos, propósitos de vingança, enfim, raivas escondidas, raivas explícitas. Ele é um copo de água. Como é que eu posso lavar? Como é que eu posso limpar essa água? Bem, existem 2 possibilidades. Ou eu derrubo toda essa água, jogo fora, lavo o copo e coloco água limpa. É isso que você está dizendo que um processo pode fazer, né? Então, infelizmente, eu não consigo jogar essa água fora. Mas existe uma possibilidade. Essa água que está turva, se eu começar a derrubar água limpa nessa água dentro do copo, eu jogo água limpa, jogo água limpa, jogo água limpa, jogo água limpa, e vou jogando. Essa água toda transborda até que ela fica limpa. Esse é o caminho do processo. A gente começa a jogar água limpa e ensina como se jogar água limpa nesse copo. Então, não é uma lavagem cerebral, eu não consigo lavar e jogar água limpa de uma vez, mas eu ensino as pessoas como é que elas podem ir se limpando ao longo da vida. Tem técnica para isso, e é uma técnica. O Fernando Raimundo, qual a semelhança entre processo Hoffman e Leader Training? Inteligência emocional? No LT trabalha 5 sentimentos: medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Eu vou dizer para você que medo, raiva,
tristeza e alegria, eles são emoções, são as nossas emoções básicas e os animais sentem. Quanto mais evoluídos eles são, quanto mais neurônios eles têm, mais eles sentem essas emoções básicas. Portanto, nós, humanos, também sentimos. O amor é um sentimento, porque ele é uma característica humana. Os animais, eles trocam afeto com essas emoções. Medo, raiva, tristeza e alegria. Eles trocam afeto com isso. Mas amor exige significado. E amor é, sim, um sentimento e não uma emoção. Nós trabalhamos tudo isso, sim. Qual é a diferença? O processo Hoffman, ele é o primeiro curso de autoconhecimento que se começou a fazer aí no mundo. Ele nasceu lá na década de 67, lá na década de 60. O Leader Training veio na época dos anos 90. Quando o Leader Training surgiu, o processo já tinha aí mais de 20 anos e muita coisa foi aproveitada do processo. A ideia do perdão, a ideia da agressão, a ideia de trabalhar essas emoções básicas. Então, essa ideia já veio da síndrome do amor negativo. O Leader Training é um trabalho ótimo, mas ele é extremamente focado para a sua vida profissional. E ele é muito rápido, né? Num final de semana você tem que fazer tudo. Eles são parecidos porque têm a mesma ideia da limpeza. E eles são diferentes porque são técnicas completamente diferentes. E no processo, nós vamos investir muito. O ponto alto do processo é a compaixão. Através da compreensão, chega-se à compaixão e o perdão. Esse é o ponto alto do processo. Todo antes e todo depois é para alinhavar e para deixar esse sentimento muito profundo dentro das pessoas. E isso vai fazer toda a diferença. Existe também a diferença de trabalharmos com 4 inteligências. E sem dúvida nenhuma, a grande diferença do processo Hoffman é a descoberta ou a amplitude do conhecimento da inteligência espiritual. Quando as pessoas se apropriam do seu melhor, da sua sabedoria, isso faz toda a diferença. Então, intelecto e emoção alinhados, com a autorização da sua intuição funcionando, todos esses aspectos integrados vão trazer ao seu corpo saúde, sem dúvida nenhuma, e muito mais proatividade, reconexão e etc. São diferenças técnicas, ok? A Rosimari Medeiros Ferreira: eu consigo imaginar as coisas, porém não consigo permanecer na imaginação. Ela se desfaz com rapidez. Será que consigo melhorar isso? Olha, nós vamos treinar bastante lá. E lá é tudo muito rápido, né? Imagina que você vai passar a sua vida limpo em uma semana. Então, o que você vai ficar é com o resultado da visualização. E o que acontece lá, as pessoas de fato nos contam, né? Nos relatam. Bom, imagina que o processo existe há 48 anos. É bastante gente, mais de 100 mil pessoas fizeram o processo. Eu posso dizer para você que 80 mil pessoas levaram para casa muito mais imaginação, muito mais criatividade, muito mais facilidade de conexão consigo próprio. Quem tem dificuldade na imaginação tem dificuldade com conexão. Conexão consigo, portanto, conexão com os outros. E é isso que nós vamos trabalhar lá. Várias pessoas nos perguntaram: pode fazer casal junto? Posso fazer com amigos, irmãos? Bom, nós já esclarecemos que com pai e mãe, de jeito nenhum. Casal pode fazer, irmãos podem fazer, amigos também, primos também, enfim. Nós sugerimos que casais que vivem situações de competição, de ciúmes, de controle, não façam juntos. Olha, eu encontrei muito poucos casais fora dessa situação. Eu sugiro, como nós temos muitas datas, eu sugiro que um faça e em seguida faça o outro. Dá liberdade, deixa o outro viver a experiência dele sozinho e você vive a sua. Mas pode, se vocês grudados e um disser eu só vou se ela for e só vou junto e tal, ok. Lembrando que vocês ficarão em quartos separados,
Vocês ficarão com amigos de quarto, companheiros de quarto. Então, os homens com os homens, as meninas com as meninas. Então, nós já separamos casais. Vocês ficarão em grupos separados. Então, sentarão separados nas cadeiras. Então, eu sugiro que vocês caminhem separados. Irmãos, se forem muito mais velhos ou muito mais jovens, não podem fazer juntos. Se tiverem 2, 3 anos de diferença, pode. Amigos, primos, vizinhos, vai junto, é bacana. Karina Kuckerman. Fui abandonada por minha mãe aos 2 anos de idade, criada desde então por meu pai. Como o Bob dizia, faz o curso quem tem pai e mãe na vida, certo? O que tenho dúvidas é não conseguir aproveitar o curso por não ter tido a minha mãe presente na minha vida. Isso faz sentido? Obrigada, Heloísa, beijo. Faz sentido a sua dúvida, sim. E a sua mãe está dentro de você. Ela sempre esteve, nunca saiu daí. Por isso você precisa fazer o processo, para resgatá-la. Hoje você tem a impressão de que ela nunca esteve com você. Você vive um profundo abandono. E esse profundo abandono faz com que você abandone a você mesmo. A hora que você puder resgatar a sua mãe, que sempre esteve aí, ela deu o óvulo para você. Ela gestou você. Você esteve com ela 9 meses. O DNA é a combinação com o seu pai. Isso te pertence. Ela está aí sim. E resgatar pai e mãe é tudo o que o processo faz. Por isso, nós adoramos quando os alunos que são adotados, aqueles que nunca conheceram pai e mãe, vêm fazer o processo. Porque eles podem resgatar esses pais que eles nunca conheceram. Além de fazer um resgate amoroso com os pais que o adotaram. O Marco diz assim, sou advogado e ultimamente fazer coisas simples me causam insegurança. Entro em sala de audiência com as mãos suando, com medo, inseguro. Esse pavor é trabalhado no processo Hoffman? É trabalhado. Tem algo escondido de você, aprendido na infância, que está aflorando agora. Que está mostrando para você agora que este é o momento de você parar e se perguntar quem eu sou. Esse é o momento. Vem, a gente trabalha isso sim. Outra pergunta, como o processo pode ajudar profissionalmente, Cláudia? Bom, pode ajudar tudo. A hora que você é quem você é, lembra que eu disse que a gente cria um falso eu? Então, a ideia do processo é desconstruir esse falso eu e surgir daí aquele que verdadeiramente você é, aquele que você escolhe ser, aquele que você nasceu para ser, você tem um impulso de ser. Esse é o resgate do processo. Se você define isso como ser humano, esta pessoa que você é, você será um melhor líder, você será um profissional muito mais engajado e comprometido, você estará conectado a você e ao seu entorno. Tudo que for importante para você, você fará com muito mais qualidade. A resposta da vida profissional, ela borbulha depois do processo, sem dúvida nenhuma. O Antônio diz, por que para a pessoa pensar, ficar negativo é um estalo, mas para ficar e se manter positivo é necessário treino diário? Então, por conta do amor negativo. Com a melhor das intenções, os nossos pais olharam para nós quando nós errávamos. Esse foi o olhar que nós recebemos. Além de termos copiado deles essa visão negativa, nós vivemos isso com eles. Eles nos olharam negativamente. Ok, eles nos elogiaram, etc, etc, mas a bronca era direta para você quando você errava. Dificilmente olharam para você para dizer, você é extraordinário. Você tem uma criatividade. Né? Diziam para você, poxa, muito bem, parabéns, ótimo, continue assim. Era um parabéns e era uma cobrança ao mesmo tempo. No entanto, a hora que você errava, meu amigo, parava tudo para te dar bronca. Você copia o olhar negativo deles e você vivencia esse olhar negativo. Quando você vai para a vida adulta,
olha para o negativo, é automático, é compulsivo. O mundo é ruim, o mundo é mau. Você vai olhar muito mais para o negativo. Treinar o positivo é a nossa meta nesta vida. Tenho desejo que meu filho de 17 anos faça o processo. Mas o recomendado é eu fazer antes, Sueli. Ah, você já ligou aqui, né, Sueli, para perguntar? É, exatamente isso. 17 anos era o sonho do Bob Hoffman. Ele dizia que todos os meninos e meninas com 17 anos deveriam fazer o processo. Sabe, no terceiro ano do ensino médio? Por quê? Porque é o momento de decidir carreira, o momento de decidir namoro, é o momento de começar a vida adulta, né? Ai, tadinhos, né? Eles são tão pequenininhos, então, mas esse é o momento. E ele diz assim, nossa, se esses jovens pudessem passar a vida limpo, eles descobririam esse verdadeiro eu e fariam as escolhas independente da vontade dos pais. Eles não estariam na tentativa de agradar os pais, de corresponder à expectativa. Eles iam poder ver dentro deles se era medicina mesmo que eles queriam fazer, ou se eles gostariam de ser ator. Se é advocacia mesmo, se é direito que eles querem fazer, ou eles querem pintar a tela. Se eles querem cuidar de cachorro, ou se eles querem construir uma sorveteria. Eles têm vontade mesmo de continuar o negócio dos pais? Bem, isso era o ideal. No entanto, o jovem, quando ele volta para casa depois do processo, ele vem, sabe aquele eu dele? E aquele eu dele, o impulso de vida dele ainda está muito pertinho, ele só tem 17. Então ele volta e ele fica solitário. Com quem ele compartilha? Se a família não fez, ela não sabe nem como recebê-lo. Ele mudou paradigmas, ele mudou o jeito de ser, ele está com uma vontade, uma gana, e a família... Bem, ele volta para um sistema contaminado. E o filho é sempre vítima desse sistema. Ele é o fraco, ele não tem força para mudar o sistema. Quem muda o sistema são os pais. Via de regra, a mãe é que é a dona do sistema. Então, eu sempre sugiro que a mãe venha antes. Até para poder receber esse menino de 17 anos quando ele voltar. Aí ela vai saber o que fazer, ela vai saber exatamente pelo que ele passou e vai facilitar muito o pós-processo desse jovem. Então, mãe, Sueli, vem você. Por que evitamos comunicação externa durante o curso? Que atividades realizamos, Jonas? Por que evitamos comunicação, Jonas? Porque é um caminho externo. É uma viagem para dentro. Nós estamos tão acostumados a olhar para fora e nos distrairmos de nós mesmos. Aliás, nós desenvolvemos técnicas fantásticas, né, para nos distrair. Uma delas é a comunicação. Quando a gente fala com as pessoas, é só pensar assim, quando você entra no estresse, quando você está sentindo uma dor, quando você está abalado, o que você tem vontade de fazer? Bem, é um joguinho, é falar com alguém, é ver se tem alguma mensagem no WhatsApp, é olhar o Face, é se distrair. Lá, nós vamos tirando todas as suas distrações. Então, nenhuma comunicação com o mundo externo, você fica sem saber nada. Lembra que você entra num contexto? Então, a hora que você entra, aquilo tudo é que está valendo, é aquele jeito de funcionar, são aqueles alunos, são aqueles colegas de grupo, é a equipe, é a técnica, é a sua vida, é a sua infância, é o seu potencial, é tudo aquilo que você quer ser na vida, todas as suas conquistas, é aquilo que tem importância. O mundo externo, você vai voltar em 7 dias. A Laurinda, boa noite. Eu sou de Cabo Verde. Oi, querida, e gostaria de fazer o curso. Posso fazer? Nesse curso trabalhamos a limpeza de crenças limitantes e bloqueios emocionais, exatamente isso. Durante o período do curso, as pessoas ficam no centro o tempo todo. Gratidão, Laurinda. Hoje, nós trabalhamos no processo numa pousada. Nós contratamos e alugamos uma pousada para ficarmos isolados do mundo externo. Então, enquanto estamos lá, não tem hóspede na pousada.
A gente fica lá. E hoje ela é em São Roque, a 50 quilômetros de São Paulo, capital. E nós ficamos o tempo todo lá, os 7 dias. A entrada é às 7h30 no sábado e nós saímos de lá às 6 horas da tarde. Mas nós saímos de lá e a gente vem em comboio para São Paulo. Normalmente os alunos alugam uma van, vêm todos juntos, 1, 2, 3, depende do número do grupo. E nós terminamos, a última experiência do processo é aqui em São Paulo, no espaço de eventos, onde nós convidamos os amores dos alunos que estão lá. E eles então vão dar o depoimento e vão fechar a experiência de integrar a sua quadrinidade. Então, até 10h30 da noite, acabou o processo. Então, nós ficamos lá, sim, esses 7 dias sem contato nenhum com o mundo externo. Em que escola de Harvard é aplicado o processo Hoffman, os Santos? É na escola de governo de Harvard. E hoje está sendo aplicado também na escola de negócios. Eles pediram, e já teve 2 ou 3 turmas na escola de negócios da Universidade de Harvard. São os 40 melhores alunos por ano que eles passam pela experiência do processo. E é interessante, porque esses alunos podem fazer o processo lá na Califórnia, né, lá em Santa Helena, no Instituto Americano. Mas eles querem fazer via Harvard, porque eles recebem o selo no diploma, feito o processo Hoffman. E o diploma de Harvard fica valendo mais se o aluno passou pelo processo. Olha que coisa interessante. E aqui, muitas pessoas dizendo que é lavagem cerebral. Não, nada disso. É um trabalho que está comprovado o resultado cientificamente. Aliás, entra no nosso site, tem pesquisa científica traduzida, dá para mostrar para você que já tem amostras, né, de que é um resultado extremamente eficaz. Bem, estão me avisando aqui que acabou o nosso tempo, 1 hora, foi o que eu prometi ficar com vocês. E se você não teve oportunidade de fazer pergunta, eu vou pedir, tem muita pergunta por aí, a Cláudia está me avisando que tem várias perguntas, então manda no meu e-mail, Heloísa, com H, @centrohoffman.com.br. Manda para mim por e-mail, eu vou ter o maior prazer em responder para você, e aí a gente já entabula uma conversa. Uma outra coisa importante, se você gostou, dá um like, né? Diz aí que você gostou, assina o nosso canal, porque daí todas as palestras que a gente fizer, você vai receber e ficar sabendo antes de todo mundo. Foi o maior prazer, eu tenho um prazer incrível de falar do processo Hoffman. Aliás, vou pedir para você, entra no site do Centro Hoffman e lá embaixo, se você rolar a tela, tem um curso de autoconhecimento online. Se você ainda não fez, ele é gratuito. Você clica, faz a sua inscrição e você começa a receber. São 4 aulas de 12 minutos cada aula, onde eu vou explicar o processo de outro jeito. Na realidade, eu explico o processo de autoconhecimento dentro do processo Hoffman. Então, se você não fez o curso, acho que é uma coisa legal. Uma outra coisa bacana para você conhecer o processo é o meu livro. O Mapa da Felicidade, conta um tanto da minha história, um tanto de história das pessoas que fizeram o processo. É um romance, no entanto, fala muito da técnica do processo. Aliás, você pode fazer o livro. Tem pessoas que fazem o livro e têm descobertas incríveis, então eu recomendo se você ainda não leu. Bem, é uma tentativa nossa de convencer você a fazer o caminho do autoconhecimento. Se você vai chegar no processo, está com você. A nossa parte, nós estamos fazendo. E claro que, estamos de dedinho cruzado para que você chegue e a gente possa se conhecer. Nós estamos loucas para te dar um abraço aqui. E eu vou falar loucas porque nós temos uma equipe só de mulheres. Bem, para o bem e para o mal, você sabe, né? Bem, seja como for, muito obrigada por hoje. E me escreve, estou te esperando. Acabou.